O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutem esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou seu filho pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha aos outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vocês nunca leram na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos seus olhos. Por isso eu lhes digo: o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Santa Teresinha, Rogai por nós. São Luís e Santa Zélia. Rogai por nós. Vamos sentar um instante, meus irmãos e irmãs. Então, irmãos e irmãs, desde o capítulo 20 de São Mateus, nós estamos acompanhando essas parábolas de Jesus. Jesus está realizando o seu discurso em parábolas. E ele utilizava esse recurso exatamente para traduzir em uma linguagem humana as riquezas, os mistérios do reino dos céus. Usavam a linguagem humana, material, para a gente poder entender as realidades espirituais, o reino dos céus. Então, desde o capítulo 20, ele falou daqueles empregados, que aquele senhor que tinha uma vinha foi atrás de empregados, desde cedo foi contratando, e no final manifestou a justiça, no sentido de que pagou o que tinha combinado com o pessoal, mas também ele manifestou a sua bondade, dando aos outros de acordo com a necessidade deles. Domingo passado nós vimos também aquele pai que enviou os seus filhos para cuidar da vinha. O primeiro disse: não vou, mas depois se arrependeu e foi fazer a vontade do pai. O outro disse: não, eu vou, mas não foi. E Jesus veio mostrar para essas mesmas pessoas com as quais ele está falando aqui,
que as prostitutas e os pecadores iam perceber a eles do reino dos céus, porque eles se arrependeram. Diante da palavra de João Batista, eles se arrependeram. E hoje nós estamos vendo aqui na própria vinha. Jesus veio falar da própria vinha para a gente saber quem é essa vinha. E a própria palavra de Deus já nos diz quem é essa vinha. Na primeira leitura de Isaías, e o próprio Salmo respondendo já nos diz: a vinha do Senhor é a casa de Israel. Jesus está falando nesse momento dessa vinha atual, que era a casa de Israel. Mas o que foi que aconteceu com essa vinha? Nós vimos na primeira leitura. Deus teve todo aquele cuidado de preparar a vinha, cercá-la, cuidar direitinho, para que ela pudesse produzir frutos bons. Só que no momento em que vai buscar os frutos são selvagens, são frutos ruins. Não são aqueles frutos que o Senhor esperava. Como diz aqui: agora, habitantes de Israel e cidadãos de Judá, julguem a minha situação e da minha vinha. O que poderia eu ter feito mais do que por a minha vinha já fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas porque produziu ela uvas selvagens. Pois agora eu vou mostrar a vocês o que farei com a vinha. Então o Senhor, de alguma forma, decepcionado pela sua vinha, que não produziu os frutos que ele esperava, deixa ela à sua própria vontade. Não vai mais fazer o que ele fazia. Então agora a vinha vai ser atacada, de alguma forma a vinha vai ser destruída. Para vocês entenderem quem é pai, quem é mãe que está aqui, para você entender, imagine aí você que tem um filho, tem uma filha. Você tem um filho, tem aquele desejo de ter um filho, se esforça para educar aquele seu filho na verdade, na palavra de Deus, para que seja uma boa pessoa, uma pessoa que possa lhe dar alegria. Vocês sabem, vocês que são pais, o quanto vocês sofrem, quantas privações vocês passam para poder dar o melhor para os seus filhos. Muitas mães não dormem, às vezes tira até da boca para dar para o filho, quer dar o melhor estudo, se esforça, às vezes nem pode, mas quer dar o melhor colégio, sempre o melhor para o filho. Vocês sabem o quanto isso custa, esperando que os filhos de vocês depois venham dar alegria para vocês. Mas de repente esse menino começa a ter mais influências e aí se desviam. Aí vai para a droga, um vai para a droga, outro vai para a prostituição, dando exatamente o contrário daquilo que você esperava dele. Ou alguém que você faz tudo por aquela pessoa, ajuda aquela pessoa, querendo que ela cresça na vida. Talvez seja o seu melhor amigo, sua melhor amiga, mas de repente você vê que aquela pessoa está te traindo, está te fazendo de besta. Você acha que está fazendo uma grande coisa com aquela pessoa e ela está ali, passando por trás, falando de você, né? Imagina aí, ou você, por exemplo, que descobre aquela pessoa que você amava e de repente fazia tudo para aquela pessoa e de repente você vê que não é só sua aquela pessoa. De repente você descobre, nossa, coração dói, né? Pela traição, pela decepção que a gente tem, porque a gente espera da pessoa e vem o contrário. Para a gente ter ideia mais ou menos o que é que o coração de Deus passa com Israel. É isso. E tem aqueles filhos que os pais fazem tudo, paparicam demais aqueles filhos, e no final da vida os pais morrem sozinhos, abandonados por aqueles mesmos filhos que os pais fizeram tudo por eles, não estão nem aí para eles. Talvez vocês conheçam a história assim. Isso é só para trazer um pouco mais para a nossa realidade, para vocês entender o que é que o Senhor está vivendo aqui também. A decepção, quando você faz tudo pela pessoa e de repente não responde aquilo que ela espera. E do ser humano você pode esperar tudo isso, e muito mais do que isso. Do ser humano a gente pode esperar tudo. Mas veja bem, Deus também não desiste. Só a vinha que vai se perdendo, porque a vida continua.
E o que é que acontece? Deus não desistiu de Israel, quis criar um novo Israel. Por isso que Jesus agora vem até nós para formar esse novo povo de Israel, que somos nós, a igreja. Hoje nós somos essa vinha do Senhor. A Igreja Católica hoje é essa nova vinha do Senhor. O próprio Jesus, ele diz no capítulo 15 de São João, ele diz: eu sou a verdadeira videira e o meu Pai é o agricultor e vocês são os ramos. Nós somos os ramos dessa videira que é o próprio Jesus. E nós estamos, ele disse, se nós estamos unidos a Ele, nós podemos produzir frutos. E Deus quer de nós também frutos, meus irmãos. Nós, cristãos, hoje, podemos produzir frutos de acordo com a vontade de Deus. Porque, da parte de Deus, tudo o que Deus pode fazer para que nós produzamos bons frutos, Ele já fez. Vamos só resgatar um pouco o que Jesus fez. Primeiro ele diz: Deus amou de tal modo o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas dá vida eterna. O próprio Deus veio até nós para tirar da desgraça em que nós entramos. Jesus fez isso. Ele deu a vida por nós, morreu lá na cruz por mim e por você. E Ele nos capacita para que nós acolhamos essa revelação de Deus. Primeiro, Deus nos dá as virtudes teologais. São capacidades que o Senhor nos dá para a gente poder acolher a bondade dEle, a revelação dEle. Primeiro, a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É pela fé que essa virtude teologal, que eu aceito a revelação de Deus, e Deus move a minha vontade a aceitar aquilo que Ele me dá. Então nós temos a fé. Primeira coisa, para nos ligar a Ele, é Deus nos preparando para darmos frutos. A esperança, que é isso, é estar aqui com Deus, mas esperar estar com Ele eternamente lá no céu, lá no reino eterno, a esperança. E Deus nos dá o mais importante, que é o amor. Que é o amor, para que nós possamos amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e ao próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Isso nós já temos. Deus, Ele cria em nós esse organismo sobrenatural, para que a gente possa responder. E Ele capacita a minha inteligência, Ele capacita a tua inteligência pela virtude sobrenatural também da prudência, para que além de você encontrar a vontade de Deus, você poder escolher os meios mais propícios para você chegar àquilo que Deus lhe dá. Ele capacita a nossa inteligência, Ele também capacita a nossa vontade com a virtude da justiça, para que a gente possa dar corretamente às pessoas o que elas precisam, o que elas merecem, e dar a Deus o culto devido a Ele. Isso é o que Deus disciplina a nossa vontade para isso. Ele também, Ele disciplina os nossos apetites, principalmente o apetite concupiscível, ou seja, esse amor, essa inclinação que nós temos para os desejos, pelos prazeres que são lícitos para nós, mas muitas vezes nós nos apegamos tanto a esses prazeres que trocamos Deus pelos nossos prazeres. Então, pela virtude da temperança, Ele é capaz de dominar, fazer com que nós possamos disciplinar esse apetite que nós temos pelos prazeres, para a gente não se perder na caminhada, não se desviar com as criaturas e não perder Deus, mas também pela virtude da fortaleza, Ele capacita esse nosso apetite que nós chamamos irascível, indo atrás
daqueles bens que nós vamos ter que nos esforçar para chegar até eles. Aquelas situações que nos trazem sofrimentos, mas mesmo pelo sofrimento nós seremos capazes de fazer. É Deus fazendo isso em mim e em você, de uma maneira interior. Ele me prepara dessa forma. Mas também Deus, Ele nos dá capacidades exteriores para que nós possamos buscá-lo. Por exemplo, o exemplo próprio Jesus, o exemplo de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez, o exemplo dos santos, aquilo que os santos fizeram, para que assim nós possamos fazer, imitando Jesus também com os santos. Deus nos dá os sacramentos, meus irmãos. A Igreja Católica, ela tem todos os meios necessários para a nossa conversão, para a nossa salvação e para a nossa santificação. Tudo aquilo que nós precisamos, a Igreja Católica tem. Ela é católica por isso. Não é porque ela tem todos os meios que nós precisamos para fazer a vontade de Deus, para produzir. Diz, quem crê e for batizado será salvo. Os sacramentos são para isso. É a graça de Deus que nós recebemos através de sensíveis. O próprio Jesus estava em carne e osso no meio de nós. Ele fazia, ele continua fazendo a salvação. Os sacramentos do batismo, aqui eu recebo a salvação. Mesmo que eu caia em desgraça novamente, está lá a confissão. Eu me arrependo, eu peço perdão, Deus me levanta novamente, eu continuo no caminho da salvação. Jesus se dá a mim e a você na Eucaristia, mesmo quando a gente tem lá o sacramento da unção dos enfermos. Deus, Espírito Santo, no Espírito Santo você tem todos os meios que você precisa, todos os dons, todos os carismas que eu preciso, que você precisa para produzir frutos. No Espírito Santo nós temos na crise. Você que é casado, você que é casada, recebeu a graça de Deus no sacramento para viver santamente a sua união. Viver como Jesus viveu o seu relacionamento com a sua esposa, que é a igreja. Viver de acordo com a vontade de Deus. E Deus ainda pega homens como eu para consagrá-los, para ser instrumentos, para ministrar toda essa graça para você. Nós temos tudo. Tudo o que Deus pode fazer para que nós possamos produzir frutos, nós temos. Não temos desculpa. Agora vamos perguntar, porque nós vimos aqui, Jesus reiterou o que Deus fez com Israel, mas está dizendo para nós também, está dizendo para aquele pessoal da época, assim como aquele pai, aquele patrão, tirou a vinha dos vinhateiros assassinos, que eles não conseguiram dar frutos, ou repartir os frutos, assim também Ele vai fazer com quem não fizer. Não para a igreja, porque a igreja vai continuar sendo a vinha do Senhor. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas a questão é minha pessoal, a sua pessoal agora. Porque embora a igreja continue buscando, eu posso ser extinto, né? Eu posso ser expulso se eu não produzir frutos. Agora nós estamos dando frutos. Deus espera de mim, Deus espera de você frutos. Minha pergunta, você já está dando frutos para o reino de Deus? Se pergunte, frutos que eu devo dar? O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de você? Primeiro, meus irmãos, a obediência. E também Deus, veja bem, Ele nos dá também toda a orientação que nós precisamos fazer para dar frutos.
E eu só vou produzir frutos se eu continuo unido à videira verdadeira, porque Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer nada, absolutamente nada. Se eu não estou unido a Jesus, eu não consigo produzir frutos. E como é que eu estou unido a Jesus? Fazendo o que Jesus fez. O que foi que Jesus diz? Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu alimento é esse. Então, eu vou estar unido a Jesus quando eu reproduzo na minha vida o que o próprio Jesus fez. Mas como é que eu vou saber, padre, qual é a vontade de Deus? É muito simples, porque Deus já manifestou a vontade dele. 3 coisas para concluir, para você entender, para se você quiser realmente produzir frutos enquanto é tempo, você pode fazer, se quiser, porque você é livre. Onde é que Deus manifestou primeiramente a vontade dele? Nos mandamentos. Nos mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus, ali está concretizada a vontade de Deus. A pessoa que obedece os mandamentos, ela já está fazendo a vontade de Deus. Mas Deus mais dá outras coisas também. Por exemplo, quando nós somos capazes de cumprir com fidelidade os deveres do nosso estado de vida, aquilo que Deus nos pede, aí sim nós estamos fazendo a vontade de Deus. Por exemplo, você que é pai, você que é mãe, você tem é o seu estado de vida. Então, quando você é fiel a esse estado de vida que Deus pede de você, como Deus pede de mim, por exemplo, os meus deveres de estado de vida são diferentes de vocês, né, que são casados também. Mas quando nós somos fiéis a esses deveres, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Qual é a sua missão? Primeiramente, ter filhos, querer ter filhos, e educar os seus filhos na santidade. Educar os seus filhos de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a sua vontade. O pai e a mãe que educam os seus filhos de acordo com a vontade de Deus, está fazendo a vontade de Deus. E outra coisa, quando nós somos capazes de aceitar a vontade de Deus manifesta. Como é que eu sei que a vontade de Deus é manifesta? Com as coisas que acontecem. Tudo que acontece ou é vontade direta de Deus, ou Deus permite que aconteça. E se Deus permite que aconteça, é vontade de Deus. E quando eu aceito isso, por vontade, por amor a Deus, eu estou sendo obediente a Deus. As coisas que acontecem conosco, por exemplo, os sofrimentos, aquelas coisas que você não está esperando, se você não é capaz de transformá-la, aceitar. Porque a pessoa que passa a vida inteira se reclamando de tudo, murmurando, essa pessoa realmente não está aceitando a vontade de Deus na sua vida. E às vezes quer até corrigir Deus. O senhor está errado esse negócio que o senhor fez. Por exemplo, a pessoa que ela não se aceita como ela é, como Deus a fez, e fica se achando pior do que os outros. Eu queria ser desse jeito, eu quero imitar aquela outra pessoa, eu acho aquela pessoa muito mais bonita do que eu, então eu vou fazer o que ela está fazendo. Deus não errou em fazer você desse jeito. Deus nunca erra. Você que está errado em não querer se aceitar como Deus te fez. Tem gente que, por exemplo, não aceita ter nascido homem. Tem gente que não aceita ter nascido mulher. Está entendendo? E acha que Deus errou ao fazer isso. Ou não se aceita do jeito que a pessoa está. Por exemplo, aqui uma coisa muito interessante. Quando chove, a gente reclama, né? Quando está fazendo calor, a gente reclama. Se não tem comida em casa, a gente reclama. E às vezes quando tem, reclama porque é só ovo. Está entendendo? Tem gente que passa a vida sendo ingrata.
não aceita as coisas como elas são. Isso, meus irmãos, não é fazer a vontade de Deus. E muitas outras coisas, só para você entender. Mas se você já faz essas 3 coisas, já é muita coisa. Aí você sim pode dar frutos de conversão, de salvação e de santificação. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos santos como Jesus. Estou lembrando, obedecer os mandamentos, ser fiel ao seu estado de vida, cumprir os seus deveres de estado de vida e também aceitar a vontade de Deus manifesta na sua vida. Vem a doença, você pediu essa doença? Não, mas veio essa doença. Senhor, se essa doença veio para mim, eu aceito, e na tua graça eu vou vencer. Ficar se perguntando, meu Deus, porque o que é que eu estou pagando? Não adianta, se a doença veio para você, ou você foi atrás dela, ou aconteceu de alguma forma. E se Deus permitiu, é para o teu bem e é para a tua salvação. Então, se você aceita a vontade de Deus, com certeza, Ele vai transformar isso. Por pior que seja a sua situação, Ele vai mudar. Ele vai mudar. Amém, minha gente?